Fala pessoal, beleza? Então nessa aula, galera, a gente vai falar sobre listas. As listas são a essência do Grasshopper. Então vamos lá. A gente pode vir aqui no Rhino, trocar nossa view para view top. E vamos referenciar duas linhas dentro do Grasshopper. Sempre que a gente quer referenciar geometrias no Grasshopper, vocês podem vir nessa aba aqui, Geometria. E aqui no nosso caso a gente vai pegar Line. Vamos copiar porque a gente quer duas linhas. Clicar com o botão direito, Set One Line. Ok. Agora vamos para outra linha, Set One Line. Ok. E agora a gente vai criar uma série de pontos dividindo essa lista. A gente vai usar o componente Divide Curve. A gente pode dar dois cliques, digitar Divide Curve e conectar nossas linhas. E agora, galera, agora prestem bastante atenção, que essa é a parte mais importante, que é visualizar as listas do Grasshopper. Então a gente pode dar dois cliques, digitar Panel, copiar dois panels e conectar no output de pontos, aqui no nosso componente. E aqui, galera, a gente pode ver que temos duas listas de pontos com coordenadas x, y e z. As duas listas com 11 pontos. E agora a gente pode conectar esses pontos com uma linha, por exemplo, que vai servir para exemplificar como funciona as listas. Então, o que está acontecendo aqui? Cada ponto dessa lista estão se ligando com os índices aqui, ó. Então, o índice 0, né, que é o ponto 0, está ligando com o ponto 0 dessa lista. O ponto 1 dessa lista está ligado com o ponto 1 dessa. 2 dessa com 2 dessa. Só que, o que será que acontece, por exemplo, quando as duas listas não são iguais? Então, é isso que a gente vai ver. Se a gente vir cá no nosso Divide Curve, aqui, ele te pede o número de segmentos. A gente pode clicar duas vezes, digitar 5, ele vai te dar um slider de 0 até 10. E a gente pode conectar aqui. E agora essa lista aqui contém 6 elementos de 0 até 5. Porque quer dividir em 5 segmentos, então são 6 pontos. E aqui, na nossas linhas aqui, a gente vê que o último ponto desta lista aqui está conectando aos pontos que sobraram da outra lista, né? Aos pontos que ficaram sem linhas, né? Então esse ponto 5 aqui está conectando com esses pontos aqui, que no caso é o 10, 8 e 7. Ok? Bom, mas digamos que a gente não queira conectar esses pontos e deixar somente com essas linhas aqui. Se a gente não quiser conectar o último ponto em todos os pontos da outra lista. Então, um componente para isso que chama Shortest List. Então, se você vir cá, colocar aqui e aqui, caso você queira saber em qual aba fica aqui em cima, você pode vir cá em Set List, Shortest List, ok? Então aqui com esse componente ele fez a menor lista possível, né? Que no caso seria uma lista de linhas em que um conecta somente com um ponto da outra lista. Bom, e qual que é aquela lista que a gente estava usando? Aquela lista é a lista longa, e como a gente pode usar esse componente aqui, Longest List, que ele vai conectar da outra forma. Pronto. E agora fica mais uma dúvida, né? Porque digamos que eu não queira fazer isso, mas eu quero conectar cada ponto dessa lista com cada ponto dessa lista. A gente pode usar um outro componente que se chama Cross Reference.
O que ele vai fazer é cruzar as referências e basicamente vai fazer cada ponto se conectar com cada ponto da lista. Então a gente pode vir cá, conectar aqui, aqui, aqui e aqui. E ele faz uma rede aí com todos os pontos interconectados. Beleza? Bom, aí vocês devem estar me perguntando, bom, mas para que exatamente isso é útil, por exemplo? Bom, eu vou dar um exemplo um pouco mais prático. Vamos lá, digamos que a gente queira fazer um grid de pontos. A gente pode vir cá, construct point, construct point, construct point, e agora a gente precisa dar coordenadas x, y, z. Então a gente precisa das coordenadas. Então vamos criar listas numéricas e conectar as coordenadas para formar vários pontos. Para isso a gente pode usar um componente chamado series. A gente pega aqui, conecta no x, pega aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, conecta no y. E o que ele deu aqui para a gente foi uma lista na diagonal, justamente porque ele está pegando cada item da lista e está combinando 0 com 0, 1 com 1, 2 com 2, etc. Então, para a gente criar um grid aqui, o que a gente precisa fazer? Cruzar as referências. Então, vamos lá. Cross Reference. Temos um grid aqui. Digamos que a gente queira fazer isso no eixo Z também, a gente pode aproximar, clicar nesse mais aqui, copiar essa series, colocar aqui e pronto. Aí está nosso grid tridimensional. Bom, essa já é uma forma bem interessante, né, de se manipular listas, dá para aplicar isso em várias situações. Mas eu gostaria de mostrar mais um exemplo de forma de se ligar essas listas. Então a gente pode deletar isso aqui e voltar para o nosso outro exemplo. Então galera, a outra forma de se manipular a lista é da seguinte forma. Então vamos lá, vamos ver novamente nossas listas. Conectar aqui e aqui. E agora, aqui a gente vai clicar no Output aqui com o botão direito e dar um Graft. Então, o que isso aqui está fazendo? Ele pegou cada item da lista e transformou em uma lista separada. E agora, se a gente conectar, ele vai interconectar tudo. E por que isso está acontecendo, galera? Porque a forma que ele está juntando as duas listas nas linhas, né, é da seguinte forma. Ele está combinando cada um desses outputs aqui, né, no caso aqui inputs, dentro desse componente, ele está combinando cada uma das listas. Então, essa lista com essa com essa com essa com essa, o que significa esse ponto com cada um desses pontos aqui, esse ponto com cada um desses pontos aqui, e assim sucessivamente. E essa é a forma básica de se transformar listas. Bom, enquanto o Graft que a gente mostrou transforma cada item da lista em uma lista separada, para a gente voltar para uma lista apenas, digamos que a gente tem aqui no caso essa lista de pontos, eu vou armazenar nesse outro componente aqui. Digamos que eu queira voltar para esse estilo de lista em que tudo está na mesma lista. A gente vai dar o comando chamado flatten. Então a gente vem cá, flatten, e o que ele vai fazer é juntar todos os itens novamente na mesma lista. Beleza, galera? Bom, essa parte final aqui eu espero que vocês tomem com muita calma na hora de fazer isso nos seus algoritmos, né? Na hora que vocês estiverem
fazendo os seus próprios algoritmos, porque muitas das vezes isso pode aumentar muito o processamento do componente. Porque se você tinha que processar o componente de uma lista de um item só, com cada item, de repente passa a ser cada item com vários itens diferentes, isso vai gastar muito mais processamento e pode fazer o seu Grasshopper travar. Então tome muito cuidado com isso. Sempre que for fazer alguma coisa, tente pensar qual item eu quero conectar com qual item da outra lista, né? Essas listas que eu estou dando de entrada. E é isso. Beleza, galera? Por essa aula é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se você não entendeu, comenta aí nos comentários. Dá like no vídeo, se inscreve e falou!